casa de Deus somos nós. Nós fluímos o amor dele. Aleluia. Bom dia, meus irmãos. A paz de Jesus. Que nessa manhã você possa ser abençoado. Que nessa manhã você possa ser cheio do Espírito Santo. Que nessa manhã você possa trazer à memória tudo aquilo que o Senhor tem te concedido, tem te presenteado. Que você possa trazer à sua memória tudo que já foi feito por você. Mas que principalmente nessa manhã, Santa Ceia do Senhor, você lembre que Deus enviou seu Filho, Ele veio ao mundo e Ele sofreu as nossas dores, morreu a nossa morte, mas ressuscitou para a vida eterna, nos religando de novo com o Pai. Glória a Deus, temos livre acesso. Isso que nós vamos celebrar através dessas canções. Amém? Glória a Deus, aleluia.
Eu quero a sua. Vem Jesus, vem me leva pra casa. Oh, como eu anseio por esse dia. Aleluia. Eu quero sua vontade. Glória a Deus. Ele vem nos buscar. Ele vem nos buscar. Você ligou de novo com o Pai. Ele vem nos buscar. Aleluia. Nada se compara ao brilho da glória que vem de Deus. Nada se compara ao valor da sua presença em nós, queimando nos corações. E entre esses corações fui escolhido. Nada se compara à graça que revelou Jesus. Nada se compara ao amor que o fez vencer na cruz. A preço de sangue, a preço de sangue, eu fui redimido. E então eu vi o céu e uma nova terra. A esperança que se foi na guerra, eu encontrei nos olhos dele. E então não há mais morte, tudo agora é vida. Minha coroa está garantida. Eu vou reinar com Cristo para sempre. Para sempre. Aleluia. Com Ele eu vou reinar. Nada se compara. Que eu verei Jesus vindo com poder e glória sobre, aleluia, no abrir e fechar de olhos, no abrir e fechar de olhos, será arrebatado. E então eu vi o céu e uma nova terra. Toda esperança que se foi na guerra, eu encontrei nos olhos do Cordeiro. E então não há mais morte, tudo agora é vida. Minha coroa está garantida. Eu vou reinar com Cristo para sempre. Para sempre. Oh, 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 oh. Para sempre. Oh, 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 oh. Para sempre. Eu anseio por esse dia mais que tudo, meu Senhor. Oh, vem nos buscar, Senhor. Oh, vem nos buscar. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem, Jesus. Eu quero a sua voz, sua voz. Antes, Maranata, vem Jesus, sua. Eu quero sim, cante forte. Maranata, vem Jesus, eu quero a sua vontade, sua vontade. Maranata,
está voltando, aleluia. A trombeta está soando e o meu nome Ele chama, aleluia. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia. Ele vem me buscar, glória a Deus. Ele vem, o Rei da Glória vem nos buscar, aleluia, glória a Deus. Celebremos o nome dEle, celebremos o nome do Rei. Aleluia. Está em tuas mãos, reina soberana. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou, manifestado em carne, Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, vindo no mundo e recebido na glória. Ele é Jesus, aleluia. Levantai a porta das vossas cabeças, sempre
te damos honra, te damos glória, pois teu é o poder, pra sempre, com toda a sua força. Agora frase isso no seu lar. Te damos honra, te damos glória, pois teu é o poder, pra sempre, amém. Todo poder, toda glória, toda honra, todo poder, toda glória, toda honra, tudo a ti, majestoso Jesus, majestoso. A morte seja, véu do tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama a tua glória, pois quem Ele é, és divertido. Pois Ele é o reino, teu reino, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, no nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo Ele é. Poderoso esse nome. Diga que Ele é invencível. Muito bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Seguimos assim, não é? À distância, mas de forma muito real. Permita o Senhor nosso Deus que em breve possamos de novo nos reencontrarmos e podermos assim nos abraçar e celebrar o amor de Deus de forma presencial. De qualquer forma, tem sido bom recebermos notícias de que muita gente nos tem acolhido nas suas casas, na medida em que estão participando dos nossos cultos online. Continue compartilhando mesmo com seus familiares e amigos e convidando-os para serem igreja conosco neste tempo. Este é o momento em que nós iremos contribuir. E para tanto eu quero ler o texto que está em Marcos, no capítulo de número 12, a partir do versículo 41, onde está escrito assim: Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grandes quantias. Então veio uma viúva pobre
e colocou 2 moedas pequenas. Jesus chamou seus discípulos e disse: eu lhes digo a verdade, essa viúva depositou na caixa de ofertas mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhe sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Já me ocorreu diversas vezes, e toda vez que eu vou a esse texto, quase que me ocorre de novo. Se era tudo que ela tinha, será que ela deveria fazê-lo? Ela podia, tanto que o fez. Mas será que devia? Mas o fato, irmãos, é que ela o fez. E Jesus está destacando que a expressão da sua generosidade chamou a atenção do céu. Ela não escolheu um dia em que os ricos não estivessem constrangida com o que podia, mas simplesmente compareceu e ofertou. Esse espírito de generosidade tem que nos acompanhar na vida. Ou nós o temos, ou não. Quando nós o temos, que nós possamos nutri-lo e que nós possamos simplesmente vivê-lo e assim compartilhar daquilo que é a expressão intensa da nossa vida. Quando nós ainda não vivemos essa dimensão, sempre é bom orar um pouco mais e pedir a Deus que nos trabalhe o nosso coração, nos abra o entendimento e nos favoreça para que nós também nessa área da nossa vida possamos ser uma expressão da presença de Deus na vida da gente aqui na terra. Porque o Senhor nosso Deus é generoso por excelência. Ele é o generoso por excelência. E Ele deu o seu tudo também. Que bom que nós podemos compartilhar das coisas que nós temos. E este tempo é o tempo em que eu tenho insistido com vocês, é tempo de generosidade. É tempo de prestarmos atenção, a começar dos que estão mais próximos da gente. Pessoas da nossa família, da nossa parentela, pessoas com quem nós trabalhamos e que por qualquer motivo têm as suas demandas e que talvez estejam precisando de um pouquinho da gente. E é bom que nós também possamos prestar atenção naquelas que são as necessidades próprias da obra do Senhor. Como eu tenho recomendado desde quando temos nos encontrado assim, a generosidade, ela faz com que aqueles que podem um pouco mais no momento, deem um pouco mais do que normalmente vinham fazendo, para cobrir e suprir a falta daqueles que neste tempo talvez não estejam conseguindo fazer, embora assim o desejassem. Então, se nós fizermos na medida da nossa generosidade, não haverá falta, e dessa forma, Deus em tudo isso será glorificado. As pessoas terão igualdade, terão dignidade. A obra de Deus, da mesma forma, será abençoada e favorecida. Eu quero agradecer hoje, que é domingo de Santa Ceia, a uma equipe aqui muito preciosa da nossa igreja. Ela começou um pouquinho mais ampla e hoje são 3 irmãos que estão mais dedicados. Todos os que já estiveram em algum momento dedicaram-se, foram fundamentais para que a reforma aqui da nossa plataforma pudesse ir acontecendo. Nós estamos quase entregando a primeira etapa aqui da reforma,
que diz respeito às estruturas aqui do nosso santuário, por assim dizer, do nosso templo, aqui do espaço comunitário onde nós nos encontramos para as nossas celebrações, não é? Esses 3 irmãos já faz mais de um mês, porque desde quando entramos em quarentena, quase que diariamente eles têm chegado. Eu quero lembrar-me, obviamente, do irmão Antônio, quero lembrar-me do Henrique da Rose, quero lembrar-me do João Paulo Molena, né? E especialmente fazer menção também do Sebastião e do Alex Castro e do Edson, né? Esses 3 têm nesse último mês, quase que todos os dias, trabalhado aqui em favor da obra do Senhor e voluntariamente. Isso também é uma expressão da generosidade de toda essa equipe que eu fui citando, não é? E outros irmãos e irmãs foram participando com os seus veículos, com doações, com ofertas, enfim, não é? É até assim preocupante para mim citar nomes, né? Porque às vezes a gente esquece alguém tão precioso que também chegou e ajudou. Mas você está incluído. Você que tem feito o seu esforço também para nos ajudar aqui nesse momento em que, como igreja, nós desencadeamos esse processo de deixar o nosso espaço comunitário mais aconchegante, mais funcional. Com certeza, em breve, estaremos desfrutando de tudo isso que esses irmãos dedicadamente têm trabalhado para que a igreja depois possa dele, como eu já disse, desfrutar. Está bem? Então, lembrando você que pode também, além da sua contribuição normal, ofertar aqui para a plataforma. Esse recurso será muito bem-vindo para cobrirmos os compromissos que nós assumimos. Nada do que assumimos imprudentemente. Tudo de acordo com aquilo que, como igreja, nós nos organizamos, lembrando sempre da palavra que eu e você empenhamos. As coisas mudaram um pouco depois daquilo, não é verdade? Talvez você não consiga honrá-la, mas não se sinta constrangido nem cobrado. Mas fica aqui esse registro a todos que puderem participar, porque eu tenho certeza que em breve todos nós iremos nos alegrar juntos ao celebrarmos ali no novo espaço que nos aguarda para daqui um pouquinho. Tá bom? Você que também participa dos nossos projetos missionários, que também é patrocinador, por assim dizer, de uma das nossas crianças ou dos nossos jovens, você é padrinho, essa é a melhor expressão, na verdade, de um dos nossos jovens ou de uma de nossas crianças, do Mirada de Amor. Muito obrigado pela sua oferta, muito obrigado pela sua contribuição. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe nesse caminho, enquanto igreja, nesse caminho de generosidade, de compartilhar daquilo que nos tem chegado às mãos. Vamos orar nesse momento, vamos consagrar tudo ao Senhor e aproveitar para apresentar a sua vida também, que talvez esteja passando por um momento difícil nessa área das finanças, do orçamento doméstico, talvez da falta do trabalho, enfim. Vamos orar e colocar tudo nas mãos de Deus. Deus nosso Pai, nós queremos te louvar e te bendizer nesse comecinho de uma nova semana e te agradecer por Jesus nosso Senhor. Te louvamos pelo teu Espírito, o nosso ajudador. Te agradecemos por tanto amor, ó Deus nosso Pai, no qual nós estamos acolhidos e queremos neste momento consagrar ao Senhor as nossas contribuições, na forma de dízimos, na forma de ofertas, as mais diversas, na forma do trabalho dos irmãos que estão servindo. Te agradecemos, ó Deus, por toda a dedicação em cada uma dessas expressões
de entrega, ó Deus, de bens e de serviços. Nós te louvamos, ser glorificado, ó Deus, em meio à nossa gratidão, porque é o Senhor mesmo quem move o nosso coração e quem nos desperta para que possamos exercer essa generosidade. Ó Deus, consagramos ao Senhor as nossas contribuições, aceite-as, acolha, Senhor, aquilo que estamos ofertando ao Senhor. Os irmãos talvez estejam agora tomando o seu aplicativo, estejam fazendo aquela transferência, estejam dedicando neste momento recursos que farão chegar aqui para a casa do Senhor, como alguns que já chegaram hoje pela manhã e pessoalmente trouxeram esses recursos e confiaram aos cuidados da administração desta igreja. Neste momento, Senhor, eu quero unir-me aos meus irmãos e irmãs que ficaram desempregados, aqueles, ó Deus, que estão sem trabalhar, com os seus negócios paralisados, não estão podendo prestar os seus serviços como vinham fazendo. Aqueles, ó Deus, que já estão assim, estressados com esta situação, a empresa que parou, o salário que reduziu, as contas que não deixam de chegar, e essa tensão às vezes compromete a qualidade do relacionamento em família. Ah, Senhor amado, traz serenidade e ministra a tua paz sobre cada casal, sobre cada família, que não haja um maior prejuízo para o casamento, nem para o relacionamento, por conta dessa falta, Senhor. Ó Deus, que pelo teu Espírito, o Senhor possa ministrar em cada vida, em cada coração. Que também o Senhor, que é Deus de toda provisão, possa abençoar a realidade de cada família, para que as mesas dos teus filhos estejam postas, ó Deus, e haja dignidade em cada refeição necessária. Que assim o Senhor possa nos abençoar como servos e servas do Senhor, preparando o alimento. O Senhor pode mover o coração, move o meu, move o coração de todos os que podem, e nos dá aquela sensibilidade com quem está precisando neste momento. E abençoa, Senhor, e glorifica o teu nome, de maneira que ninguém tenha falta, mas todos tenham, como já pedimos e de novo declaramos, dignidade na sua mesa e na sua provisão. Então, por tudo isso, nós oramos agradecidos, e assim o fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Faça a sua contribuição enquanto nós louvamos o nome de Jesus.
Muito bom, meus amados. Vamos continuar nutrindo esse nosso espírito de gratidão. Então, deixa eu lhe pedir uma coisinha. Se você estiver com necessidades, está precisando de reforçar um pouquinho aí, com alimentos os mais diversos, não se constranja, por favor, faça-me saber, para que nós possamos mobilizar a igreja e dessa maneira irmos ao seu encontro e compartilharmos um pouquinho, tá bom? Uma outra coisa, da mesma forma como você tinha que se organizar para os cultos presenciais, faça o mesmo agora que nós estamos nos cultos online. Então, por exemplo, eu sempre compartilho das coisas lá de casa. Ontem, sábado, a minha esposa já deixou o almoço de hoje, domingo, pronto, para que, juntamente conosco, ela possa participar nesta manhã desta celebração de Santa Ceia. Você entendeu? Então, vale a pena que você se organize, porque, afinal de contas, para onde é que você tem ido no dia a dia? Não é? Estamos ficando mais em casa. Essa é a ideia. Então, no domingo, pela manhã, não é? Ou no domingo, organize-se como família, para que no domingo mesmo você participe desta celebração. Está bem? Agora, não é? Ou quando você estiver participando. Fica aqui esse registro para outras situações. Além do domingo pela manhã, os ministérios também estão promovendo outros encontros. Hoje à tarde, por exemplo, 15 horas, tem um encontro do movimento de crianças intercessoras. E toda semana a criançada é chamada ali ao vivo e a cores para participar da live. Tem sido tão bom. Seu filho já participou, a sua filhinha? Então prepare-se aí logo mais 15 horas. Amanhã é dia de encontro com Deus. E vai ser ao vivo pelo canal do YouTube. É o encontro mensal das nossas irmãs. É o seu encontro, mulher de Deus. Então, organize-se para que amanhã à noite você participe 19h30, tá bom? Depois tem a live também da JNI, eles vão confirmar aí o horário já para a semana, e a gente reparte com vocês. E depois, quando chega a quarta-feira, tem o encontro de fé. É o nosso culto de oração, o nosso encontro de oração, mas sempre com um bom louvor, com um bom tempo de intercessão, e a palavra de Deus também, que eu tenho procurado lhes oferecer de todo o coração. Na quinta-feira tem a escola bíblica, e nós estamos seguindo aí, agora de novo, com práticas devocionais. Pastora Nérida, e se você quiser, vá ao canal do YouTube, porque está lá, gravadinho para você poder aproveitar. Ela falou sobre a prática do equilíbrio. Nessa semana, quinta-feira, uma outra prática devocional, não perca, organize-se, porque tem ali o chat ao vivo, e você pode fazer as suas perguntas, e o professor, a professora, eu estarei conectado, enfim, nós vamos respondendo para você, e que bom que nós podemos nos organizar para participar assim, tá bom? Também na sexta-feira tem a live do Ministério com Mulheres, sempre com um tema muito especial. Na sexta-feira passada, agora, antes de ontem, a pastora Agatha Ripp foi a preletora, está lá gravadinho para você. Teve uma irmã que hoje enviou-me uma mensagem e compartilhou que assistiu mais de uma vez a live, porque foi muito ajudada, e ela queria ouvir de novo algumas coisas que a pastora Agatha compartilhou. Então, desfrute desses momentos como igreja. E a JNI também vai compartilhando com você aí os momentos para os encontros dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. E é claro, todo sábado pela manhã tem a live do Mirada de Amor. Ontem, sábado, foi pastora Lorena quem falou.
Então foi muito bom, dicas muito práticas para nós nos organizarmos, serviu para todo mundo, hein? Então dá uma olhadinha depois também na nossa programação e não perca. E de segunda-feira, às 10 horas da manhã, eu tenho oferecido ao Senhor um culto de louvor e adoração, e se você quiser fazer-me companhia, tanto pelo Instagram como pelo Facebook, você sempre será o meu convidado, tá certo? Eu espero você. Lembrando o seguinte, para irmos aqui para a palavra. Terça-feira agora é a primeira terça-feira do mês de maio. E nós teremos o nosso jejum mensal. Tá bom? Então, procure organizar-se para entrar a terça-feira, 0h, entrar em jejum e você estabelecer um horário que lhe seja adequado para entregar esse jejum na terça-feira. Nós vamos orar pela nossa nação, nós vamos orar pela igreja de Jesus na nossa nação, pela nossa igreja, e vamos apresentar todo esse cenário que nós estamos vivendo e pedir ao Senhor que Ele possa abençoar a história de todos nós com a sua providência. Tá certo? Então, terça-feira, dia do nosso jejum. Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias agora, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, é um dos textos também mais conhecidos das Escrituras Sagradas. Eu creio que mais do que este, só aquele texto da conhecida parábola do filho pródigo. Mas esse texto aqui é bastante conhecido também. Lucas, capítulo de número 10, nós vamos ler os versículos a partir de 25. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova e o fez com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois, colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: Cuide deste homem, e se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3, você diria, foi o próximo do homem atacado por bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então, Jesus disse: então vá e faça o mesmo. Deus nosso Pai, nós queremos te louvar e te bendizer pela
tua bendita palavra, que pelo teu Espírito Santo, o Senhor nos-la conceda, a fim de que ela se torne vida em nós, e através de nós o teu nome seja glorificado. Assim oramos e te agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tem um convite muito especial de Jesus para todos nós nesta manhã. E assim Ele está fazendo, compartilhando conosco também por seu Espírito, que nos levou a esse texto, a parábola do chamado bom samaritano. É assim que esse texto é conhecido, não é verdade? Você já deve ter ouvido assim. Jesus tem um chamado para a gente. Tem algo muito importante sendo dito aqui. E só para resgatar, nós temos alguns personagens. Tem esse especialista da lei. Ele está bem definido, não é? Um especialista. Um especialista na religião. Alguém que entende das coisas próprias da sua religião. E ele então se dispõe a provar Jesus. Vamos ver o quanto ele sabe. E assim ele o faz com essa pergunta: o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? É claro que se ele quer provar Jesus, é porque esse especialista julgava que sabia bem a resposta, que entendia o suficiente do assunto, mas ele queria saber: e Jesus, esse tal, será que é bom mesmo? Será que sabe mesmo? E fez a pergunta para prová-lo. O texto diz, está afirmado. E Jesus então, na sua sabedoria, diz que todo aquele que é sábio tem a capacidade de responder uma pergunta fazendo outra. E é assim que Jesus normalmente se comporta. Ele devolve com uma pergunta: o que é que a lei de Moisés, ela diz? Como é que você a entende? Afinal de contas, o entendido, o especialista que queria pôr Jesus à prova, ele tinha algo para mostrar. E Jesus está dando a oportunidade, porque é isso que ele queria. Nutrir aquela pretensiosa superioridade. E Jesus lhe dá a oportunidade para que assim ele o faça. E ele o faz, respondendo, não é? Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. E ele até acrescenta ao texto mosaico uma interpretação sua e de toda a sua mente, ou com todo o seu entendimento, porque isso não está lá. Mas ele assim interpretou e acrescentou. Ele pode. Ele é o especialista. Mas quando assim ele o faz e declara, ele também não se esquece de dizer: e ao seu próximo como a si mesmo. Ele tem uma pergunta que é muito legítima. O que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Isso tem que ocupar a vida da gente, porque a resposta para isso, querido, você que nos escuta, ela tem que ser dada em vida, porque depois da morte já foi. Se nós temos que nos engajar para responder essa pergunta, é em vida. E o especialista da lei está se ocupando de cuidar desse assunto tão importante. É um assunto importante. Só que ao fazer esta pergunta, preocupado com algo tão legítimo, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Ele é levado a uma reflexão pessoal, porque quando ele responde para Jesus: olha, tem que amar a Deus, e amplia até os horizontes dessa entrega, mas tem que amar o próximo.
E a maneira como Jesus respondeu deve ter sido tão incisiva e de uma forma tão especial, a maneira que Jesus respondeu para ele, que mexeu com ele quando Jesus disse: então vá e faça o mesmo. Eu não sei qual foi o tom da voz de Jesus, qual foi a expressão do olhar de Jesus para aquele homem ao responder. O que eu sei é que no versículo seguinte, versículo 29, diz que o homem tinha em si motivos para oferecer uma justificativa. O homem, porém, querendo justificar suas ações. Quando é que alguém precisa justificar as suas ações? Quando, refletindo nelas, chega à conclusão: eu estou em falta. Alguma coisa aconteceu ali, meus amados. Nesta que parece ser uma conversa assim tão objetiva, tem algo que está acontecendo. E quando Jesus diz: então vá e faça o mesmo, isso mexe com aquele homem que está pondo Jesus à prova, mas que agora está posto à prova, porque a maneira como Jesus respondeu mexeu com ele. E querendo justificar-se, porque parece que de alguma forma ele alcançou esta reflexão: não estou vivendo como deveria estar vivendo. E a questão que é chave, que faz com que Jesus agora conte uma história, é a pergunta que esse especialista da lei está fazendo: e quem é o meu próximo? E quem é o meu próximo? Aquele que queria pôr Jesus à prova, agora está posto à prova. E ele carrega um desconforto existencial. E só Jesus pode ajudá-lo. Só Jesus. Só Jesus. E Jesus, então, o faz de uma forma extraordinária, contando uma história. A história que nós já lemos e que nós conhecemos. E aí ele vai dizer que havia alguém que descia de Jerusalém a Jericó. Provavelmente um judeu mesmo. E ele foi atacado. E não é tanto o que levaram dele que chama atenção, mas a maneira como deixaram-no à morte. Semi-morto, quase morto, à beira da estrada. E aí então vem um sacerdote. E o sacerdote está fazendo esse caminho, um caminho de cerca de 28 quilômetros que distava Jerusalém da cidade de Jericó. Lugar íngreme e propício a esses ataques. Então tudo isso, na medida em que Jesus conta, o especialista da lei consegue conceber, porque conhecia o trajeto. E o sacerdote passa. Mas, como sacerdote, ele tem que tomar alguns cuidados e fazer uma decisão. Ele tem dois princípios ali, e precisa escolher. Ele tem um princípio também da lei mosaica, que ele bem conhece, que é o de fazer o bem a quem precisa. Mas ele é sacerdote. E aquele homem parece morto. E para ele saber se aquele homem está morto mesmo, ele precisa tocar aquele homem. Acontece que se ele tocar aquele homem estiver morto, ele ficará impuro, cerimonialmente impuro. Então ele toma uma decisão: prefiro guardar a minha pureza do que ajudar aquele homem. Eu estou mais preocupado do que pode acontecer comigo do que aquilo que já aconteceu com aquele homem. Afinal, talvez não fosse apenas esse o motivo
da possível impureza que ele contrairia ao tocar naquele homem, estando o homem morto. Mas talvez ele também estivesse preocupado, e se os que o espancaram estiverem à espreita? O fato é que aquele sacerdote, ele se desocupa, e não só não vai ao encontro, como atravessa, e do outro lado, apesar de estar perto, se distancia. E o texto, e a história que Jesus conta para a gente, continua dizendo que também veio o levita. E o levita, que também tinha responsabilidades religiosas, da mesma forma, se esquiva. Não vai ao encontro de quem precisava. E da mesma forma deixa-o ali. Até que vem um samaritano, pelo mesmo trajeto, pela mesma estrada. E é claro que nós temos que apenas aqui dizer isto para você que nunca escutou, que um samaritano já traz um certo desconforto para um judeu, porque eles não se bicavam, eles não se entendiam. Eles tinham divergências do ponto de vista religioso e existencial. Mas o samaritano é aquele que então se dispõe a acolher o homem que estava ali para morrer. E ele se dispõe mesmo. Ele vê o homem, dele se compadece, trata dos seus ferimentos com óleo e com vinho, que parecem ser os ingredientes de asepsia, de cuidado daqueles dias. Coloca o homem em seu próprio animal, leva-o até uma hospedaria, cuida dele e só na sequência, só no dia seguinte, deixa 2 moedas que, segundo os que nos ajudam assim a pensar os detalhes do texto, era equivalente a diversas diárias daquela hospedaria. Não eram 2 moedas quaisquer, mas suficientes a cobrir diversas diárias, para que o dono da hospedaria pudesse mesmo dar de comer e investir nos cuidados daquele homem. E acrescenta, se a despesa for maior, pode bancar, que depois eu pago você e reembolso. Com tudo isso, Jesus então pergunta para o especialista da lei para quem ele está contando essa história: qual desses 3 foi o próximo do homem que estava para morrer? E o especialista, como nós sabemos, responde: aquele que teve misericórdia dele. E de novo Jesus diz assim: então vá e faça o mesmo. Hoje pela manhã, o que Jesus está nos convidando é a uma superação. Diga aí para quem está pertinho de você: Jesus nos convida a uma superação. A uma superação de toda a superficialidade que nós carregamos na nossa vida, no que diz respeito aos nossos relacionamentos. Então você se prepare. Porque isso é desafiador para mim. E será desafiador para você, por simples que seja. A mensagem já está para ser entregue. Obviamente que nós nos tratamos e nos acolhemos com carinho e com amor, e dizemos assim: eu te amo, meu querido. E nós fazemos isso porque temos esta consciência de que em Cristo é assim que nós nos acolhemos. Mas o desafio aqui é responder, afinal de contas, quem é o meu próximo? E qual é a dimensão desse amor, que segundo disse o especialista e parou para pensar em cima desse, é aquele a quem eu devo amar, e amar o seu próximo como a si mesmo. Quem é o meu próximo? Perguntou ele. Nós sabemos quem é o nosso, nós levamos em conta a resposta que precisamos ter.
Nós sabemos de verdade e na vida nos organizamos para viver isto, que é a expressão maior do que Deus espera de nós. Não foi o que também no registro dos demais evangelistas, quando perguntaram: Jesus, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus deu essa resposta que aqui o especialista deu: amará o Senhor teu Deus de toda a tua mente, de todo o seu coração, enfim, com todas as suas forças. Se é tão importante assim, é importante para a gente hoje pela manhã respondermos essa pergunta. Porque é possível que aconteça o seguinte: que eu esteja perto, mas não me faça próximo. Foi o caso do sacerdote e do levita. Eles passaram por perto. Eles estiveram perto, mas não se fizeram próximos. Porque essa proximidade nós só teremos de quem nós quisermos. Então essa proximidade é uma qualidade do relacionamento. Vamos ser francos hoje pela manhã, nós só nos aproximamos de quem nós queremos. Isso é uma coisa que nós precisamos pensar, sobre essa ideia de amar o próximo, ainda mais nesse tempo. É um bom momento para nós refletirmos sobre como é que nós nos organizamos quanto a isso. Porque nem todo mundo é próximo da gente. Tem gente que está por perto, mas nós não temos proximidade com essas pessoas. E Jesus hoje pela manhã está nos convidando a superarmos esse tipo de superficialidade numa reflexão assim muito franca que nós temos que fazer. Então preste atenção, fique aí, não desista desta palavra. Ela é simples, mas ela é intensa. Então Jesus, Ele está dizendo para todos nós: eu quero que você dê um passo. Eu quero que você dê um passo na direção de quem está perto e se faça o seu próximo. Diga para quem está ao seu lado: dê um passo na direção de quem está perto e se faça próximo dessa pessoa. Esse é o convite que Jesus está nos fazendo, porque o que está envolvido aqui é relacionamento. Então, mais do que proximidade, ou mais do que estarmos perto, é desejável uma proximidade que de fato signifique um relacionamento de amor, porque é isso que Deus está dizendo. Ei, você que nasceu de novo, preste atenção. Filhos de Deus amam de verdade, saem amando, e isto é uma decisão que começa pela consciência do que precisa ser feito em favor de quem precisa receber. E ninguém vai se mobilizar se não for ajudado a compreender o valor que isso tem na existência da gente. Aquele especialista da lei, ele foi posto à prova, tentando pôr Jesus à prova. Quando Jesus o fez refletir a partir da própria resposta que ele deu. Quem é o meu próximo? Ele perguntou para Jesus. E Jesus lhe contou essa história. E nós estamos desfrutando agora também da resposta que Jesus ofereceu para ele, porque transformar esse nosso caminho ao lado do outro, num relacionamento de proximidade em amor, vai exigir da gente engajamento. Custa, relacionamento custa. Relacionamento envolve amar, e amar envolve dedicar-se à pessoa amada.
Amar envolve sacrificar-se pela pessoa amada. Amar envolve dedicar-se à pessoa amada. Então tudo isso está envolvido. E é o convite que Jesus está fazendo para a gente, dizendo: olha, se alguém estiver precisando, eu me farei o seu próximo. Para amar, eu vou me envolver, eu vou me engajar, eu irei me dedicar para poder servir. Amor e serviço são as marcas que traduzem para a gente a resposta que Jesus ofereceu naquele dia para aquele especialista da lei. Se você quer realmente ter a resposta para a sua pergunta, entenda isso. Jesus estava respondendo para ele: você é quem deverá se fazer próximo. De quem? De quem precisa. Então o convite para todos nós hoje pela manhã é de nós pararmos para pensar o seguinte: quem é que está perto da gente, que está precisando? E de quem nós devemos nos fazer próximos? De quem nós devemos nos aproximar com verdadeiro engajamento, com verdadeira dedicação, com sacrifício, com custo, para servir de verdade a essa pessoa. Porque entenda bem o que eu vou lhe dizer aqui. Dar um exemplo. É mais fácil amar de longe. Então, por exemplo, tem o Ministério Portas Abertas. Continue apoiando Portas Abertas. Continue ofertando para Portas Abertas. Por exemplo. Mas às vezes nós nos aproximamos assim, com oferta. Mas às vezes aqui, do lado, alguém precisa da gente e a gente não tem a mesma disposição. Porque de longe é uma coisa e nessa proximidade é outra. E eu não estou disposto a tanto. Agora, sair com o meu carro da garagem, gastar o meu combustível, sei lá o que pode me acontecer se eu decidir me engajar no apoio que essa pessoa esteja precisando, dependendo do tamanho da necessidade que essa pessoa tenha. Talvez nós não estejamos dispostos, de fato, a esse nível de engajamento, de dedicação, de sacrifício, de termos que lidar com o que isso vai custar para a gente. Mas se nós quisermos alcançar tudo o que significa ser discípulos de Jesus, valia para o especialista da lei, vale para mim e vale para você. Agora de pouco, quando eu comecei a mensagem, eu disse: é desafiador para mim. Eu sei que é desafiador para você. Mas Jesus está nos chamando a servir em amor. Aproximando-nos de quem precisa. Com tudo o que isso significa. E aí então a gente tem que fazer aqui uma diferença. Isso aqui eu aprendi também. E eu queria compartilhar com você. Que tem o outro e tem o próximo. Então, por exemplo, coisas simples na vida. Simples na vida. Simples na vida. Quando a gente não se organiza para ser família.
E a esposa vai pedir a sua ajuda. E a sua resposta é sempre assim: agora não dá. Sabe quem é a sua esposa para você? É o outro. Porque se ela fosse o seu próximo, você já tinha dado um jeito de ajudar. O outro é o meu rival. O outro é o que compete comigo na existência. O outro é o que me importuna, o que me incomoda. O outro é o que quer me tirar da minha agenda para eu me ocupar com a dele. Onde já se viu? Me incomodar assim, me atrapalhar assim? Não sabe que eu tenho mais o que fazer? Porque todas as vezes em que você não prestar atenção, você vai fazer a começar dos de dentro da sua casa o outro, quando na verdade eles estão por perto, só por perto, tão perto, mas você se nega a ser próximo. Você está entendendo? No trânsito, alguém que pede a passagem, simples assim, mas ele é seu rival, ele é um concorrente, ele é o outro. E se você não der passagem, ele é só o outro. Mas se você for gentil e der passagem, você se fez o próximo dele. Coisas simples assim, é só para a gente pensar. Aplique isso em toda a dimensão da sua vida. E decida-se por ser ou não um discípulo de Jesus. Por amar ou não o seu próximo. Como a palavra de Deus diz, é a vontade de Deus para a gente aqui na terra. Seja feita a tua vontade, Senhor. Nós oramos. Então nós precisamos, hoje pela manhã, respondermos a esse convite de Jesus. Porque ser o próximo de quem precisa, essa é a expressão, ser o próximo de quem precisa, vai significar eu me desocupar da minha agenda, para eu me ocupar com a agenda dessa pessoa, com a necessidade dessa pessoa. Eu vou, nesse sentido, deixar-me mover pela necessidade dessa pessoa. Esse é o coração que Deus, Ele deseja, possa ser desenvolvido dentro da gente. É a motivação que Deus deseja seja a nossa motivação. Nós estamos aqui para participarmos da mesa do Senhor. E Jesus, Ele abriu mão de quem Ele era, para poder se fazer um de nós, por assim dizer, vir ao nosso encontro, viver a nossa vida, mergulhar na morte, para que nós possamos dele receber a vida, que nós não podemos por nós mesmos alcançarmos, nem conquistarmos, mas para sermos beneficiados. Em tudo Jesus se aproximou da gente. Um caminho de aproximação. Então, eu queria deixar para você um desafio. Quem são as pessoas que estão por perto, mas que você tem se negado a se fazer próximo delas? Quem são essas pessoas? Quais são as de dentro da sua casa? Quais são as dos seus relacionamentos profissionais? Talvez no momento você não esteja trabalhando, mas você está se lembrando de alguém, que você conhece o contexto, e que você, como homem de Deus e mulher de Deus, não quis se envolver. Quem são aqueles que estão por perto? Ah, pastor, mas agora a gente não pode nem... Pode sim. Se a gente quiser, a gente pode sim. A tecnologia permite que nós possamos contemplar o choro do outro
ainda que por uma tela, mas nós podemos. Então, o primeiro desafio que eu quero deixar para você é você prestar atenção e listar quem são as pessoas que estão por perto, mas que eu ainda, até aqui na minha vida, não me fiz próximo delas, não me aproximei delas. Estou sendo negligente com elas. Estou fazendo de conta que não é comigo. E eu queria que você saísse deste domingo e começasse esta nova semana amando, mas amando assim, numa atitude de superação de toda a superficialidade. De hoje em diante, dizer assim, eu te amo, não vai ser mais um clichê na sua vida, mas vai ser de verdade. Vai ser primeiro uma iniciativa da sua vida, antes de ser uma declaração dos seus lábios. E o segundo desafio é para todos nós. E talvez outras coisas vão brotar na sua mente, acontecer no seu coração, para você poder compartilhar comigo as suas ideias e como igreja nós vivermos tudo isso a partir de agora. Com tudo isso que está acontecendo, com esse distanciamento, nós podemos mais do que nunca darmos uma resposta para a sociedade, dar uma resposta para quem precisa. Não é essa distância que vai impedir de os filhos de Deus fazerem aquilo que eles foram chamados para fazer. Mas o desafio que eu deixo para você é o seguinte: eu quero que você ore, eu quero que você pense, eu quero que você reflita, eu quero que você conceba uma grande campanha de aproximação da gente como igreja, de uma realidade de necessidade. Para nós nos organizarmos e fazermos assim, uma aproximação numa grande campanha de Natal. Está longe, pastor, mas tudo o que precisa ser feito e bem feito, precisa ser planejado, com um espírito adequado, com generosidade, com cumplicidade, com dedicação, com entrega, com sacrifício, porque custa mesmo. E Deus vai, por seu Espírito, nos favorecer as boas ideias. E você, quem sabe, vai conceber aí um projeto que como igreja nós vamos abraçar. E temos tempo para nos organizar, mas começa já. Até um nome do projeto. Um grupo específico de pessoas necessitadas, que como igreja nós iremos ao encontro, nós vamos nos aproximar para nos envolver, para abraçá-las e demonstrar o amor que Deus tem por elas, de muitas maneiras, por muitas estratégias, enfim, da maneira como Deus nos conduzir por seu Espírito, através dessas boas ideias que Ele vai te dar, das boas ideias que você tem. E eu creio que a cada ano nós poderemos, até Jesus voltar, renovar as nossas motivações e sair amando pessoas. Este é o tempo. Vamos começar de imediato, por quem está por perto, precisando. E vamos, como igreja, em direção daqueles que ainda serão o nosso alvo. E que tudo isso seja para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Vamos orar. Coloque-se na presença do Senhor. Deus nosso Pai, hoje pela manhã, neste primeiro dia de uma nova semana, nós queremos confessar ao Senhor a nossa negligência e queremos entregar ao Senhor, mais uma vez em consagração as nossas vidas, para que nós possamos responder a este convite que o Senhor nos tem feito, a este desafio que o Senhor nos tem apresentado, para que nós possamos, a partir deste domingo, nós possamos sair amando. Ó Deus, na medida em que nós nos aproximarmos, na medida em que nós nos apresentarmos para ser o próximo daquele que precisa,
daquele que declaradamente está precisando, daquele que está necessitado e precisa de ser socorrido, pois está à beira da morte, por assim dizer. Nós queremos dar uma resposta a isso com as nossas vidas. E queremos, portanto, como começamos orando, pedir perdão por toda a negligência nossa, por todas as vezes em que nós não socorremos a quem precisava, como sabíamos que deveríamos fazer, e ficamos mais preocupados com o reflexo dessa ajuda na nossa própria vida, do que nos dispormos a amar, como importa, seja a expressão de quem está no relacionamento com Jesus Cristo. Por isso hoje pela manhã, dá-nos um coração igual ao teu. Na medida em que nós respondermos a esta palavra, na medida em que nós estamos reagindo a esta palavra, que o teu Espírito vá convertendo o nosso coração, vá trabalhando nas nossas motivações, e vai tirando da gente toda essa reticência, ó Deus, toda essa dificuldade que nós temos de nos entregar aquilo que o Senhor está nos pedindo para fazer. Hoje o Senhor está dizendo para mim, e hoje o Senhor está dizendo para você: ô Júnior, agora vá e faça o mesmo. Ele está dizendo para você também: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Obrigado, Senhor, por corrigir a gente, a nossa visão, por abrir os nossos olhos para que nós possamos enxergar, para trabalhar a sensibilidade da gente, para que nós possamos em todas as coisas glorificar o teu nome. A isso nós nos consagramos. Nessa resposta que oferecemos, nós nos consagramos. E assim oramos agradecidos, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou aguardar aí as boas ideias, hein? Que vão chegar. E também quero saber dos testemunhos, daquilo que o Espírito de Deus trabalhou em você, ao ouvir esta palavra. Na primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, no capítulo de número 11, está a orientação que nós precisamos para participar da mesa do Senhor. Diz assim, 1 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo de número 23. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram.
se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Essa é a medida do cuidado de Deus com a sua igreja. Assim Deus fez na igreja de Corinto, disciplinando com a morte, tocando nas vidas por amor, para que eles não se perdessem, afirma Paulo aqui nas Escrituras Sagradas. Por isso que é muito importante o autoexame, por isso que é muito importante esta reflexão, porque nós não podemos baratear aquilo que custou tanto para Deus. Essa é a expressão de um irmão pastor na Alemanha que morreu por se opor ao regime nazista, Dietrich Bonhoeffer. Foi ele quem cunhou essa expressão. E ele viveu tudo o que ele pregou e deixou registrado para a gente desfrutar hoje e para nossa inspiração a respeito da graça de Deus. Hoje pela manhã, faça este autoexame neste momento. Enquanto você aí na sua casa faz a oração com a sua família, consagrando a Deus o pão, consagrando a Deus o suco de uva, nesses minutinhos em que você vai orar com a sua família, os nossos músicos aqui vão entoar uma canção breve, singela, apropriada para esse momento de oração, de consagração, de santa ceia, não é? Para que você possa orar. E normalmente, como nós estamos em casa e com as crianças, não é? Que você oriente as crianças sobre o valor da participação da mesa do Senhor, da forma como elas podem entender o pão, símbolo do corpo, o suco de uva, símbolo do sangue, e que Jesus morreu no nosso lugar, para nos dar o perdão dos pecados, e que Ele ressuscitou no domingo, para nos dar vida de verdade, e dizer para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os seus netos: vale a pena andar com Deus, vale a pena ser de Jesus, vale a pena, para que daqui a pouquinho nós possamos comer do pão e beber do cálice. Faça aí a sua oração, e daqui a alguns minutinhos breves nós estaremos participando da mesa do Senhor em família.
Tome o pão, sirva o pão para as pessoas que estão aí pertinho de você. Se você puder, coloque-se de pé aí na sua sala, aí nesse espaço onde você está. E com este pedacinho de pão nas suas mãos, escute. Jesus, Ele tomou o pão. E tendo dado graças, Ele o partiu. E o deu aos seus amados e lhes disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Então, em memória do Senhor Jesus Cristo, coma do pão agora e seja grato. Somos livres, cante isso. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E o Senhor nosso amado, Ele também tomou do cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus queridos, e lhes disse: tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança, que será derramado em seu favor. Façam isto por mim. Façam isto em minha memória, em memória do Senhor. Tomemos todos do cálice agora. Mais que a neve, mais que a neve, sim, neste sangue lavado, o mais alvo que deve ser. Cante essa verdade, cante mais uma vez. Mais que a neve, mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve, serei. Eu sou livre, cantinho. Eu sou livre. Esse sangue liberta. Nós somos livres, livres da morte e do pecado. Aleluia. E nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais uma verdade, celebre e cante mais uma vez. Eu sou livre. Celebre. Eu sou livre pelo sangue, e nada além desse sangue precioso, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E a declaração é esta: Maranata, ora, vem Senhor Jesus. Aleluia. Nisso está a nossa esperança, irmãos. Jesus está vivo, não é? Enquanto eu
também participava aqui da Santa Ceia e vinha rememorando tudo que nós fizemos juntos hoje, nesta celebração. Lembrei-me também do André da Tânia, que está lá em Chavantes no momento, junto da família, e ele também, como parte da equipe de manutenção, durante muitos dias aqui, dedicadamente, participou aqui da reforma. Um abraço para você, André, para a Tânia, para a Isabela e para todos os seus familiares aí na cidade de Chavantes, tá bom? Meus queridos irmãos e irmãs, nós chegamos ao final desta celebração, né? Queria muito poder estar ali à porta, dar aquele abraço gostoso, mas sinta-se abraçado, sinta-se assim acolhido, de uma forma assim muito verdadeira, né? Que Deus abençoe a sua semana e vamos sair amando, conforme hoje aqui nós combinamos na presença de Deus. Mais uma vez, muito obrigado a todos os nossos queridos músicos, né? E aos seus familiares que repartem ele com você, né? Repartem eles com você. Também a Mili ajudando a gente nos bastidores, especialmente nesta celebração, para a gente ir melhorando cada vez mais a qualidade daquilo que a gente quer. Abençoe a sua vida, abençoe a sua família, a sua história. Tá bom, querido? Continue orando pela nossa nação e terça-feira em especial tem o nosso jejum, conforme já foi aqui anunciado. Tá bem? Abra aí as suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu querido. Nos vemos.